Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do trecho de Miqueias, onde nós estávamos na palestra anterior, restou o versículo 8, que nós não acabamos usando, que nós acabamos não usando. Pega comigo então, Miqueias 4, da palestra anterior nós usamos do versículo 6 até o 8, nós retomamos esses versículos para chegar ao versículo 8, na Bíblia da Ave Maria, 1251, Miqueias 4, 6. Naquele dia, oráculo do Senhor, recolherei os coxos, reunirei os dispersos e os que eu tinha afligido. Você já entendeu bem que nós somos esses coxos que o Senhor recolheu, esses dispersos. Dos estropiados farei um resto, dos afastados uma nação robusta, e o Senhor será o seu rei sobre o monte Sião, desde agora e para sempre. Leia agora junto comigo o versículo 8, todos. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti a soberania de outrora, e a realeza sobre a casa de Israel. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti a tua soberania de outrora, e a realeza sobre a casa de Israel. O que é essa torre do rebanho? Quando eles faziam um aprisco, o aprisco é o estábulo próprio das ovelhas. O estábulo de ovelhas chama-se aprisco. E naquele tempo, eles faziam, não só naquele tempo, ainda hoje, lá, na Terra Santa a gente vê, eles fazem o aprisco de pedras. Lá tem muita pedra, e madeira não. Então fazem o aprisco de pedra. E justamente para a defesa das ovelhas que estão dentro do aprisco. Porque é claro que os lobos vêm, porque os animais bravios vêm rondar. Eles sentem de longe que aí existem ovelhas. E ovelhas apetitosas. Então ficam rondando aquele ambiente. Para a defesa das ovelhas que estão ali dentro, eles fazem uma torre. Como nós vemos às vezes, em lugares onde deve ficar o vigia, dessas prisões, onde tem um lugar alto, uma torre levantada, lá em cima uma guarita, onde fica o vigia, para ver tudo em redor. Era assim, era uma guarita, mas num lugar alto. Era a torre do rebanho, para a defesa do rebanho. Gente, o Senhor está falando a respeito da igreja. Tudo o que Ele tem feito nesses tempos é por causa da igreja. A igreja que é a noiva dele, que Ele está preparando para a chegada dele, que é o noivo, que é o esposo que vem buscar a sua noiva. Jesus está vindo para buscar a nós, que somos a noiva. É por isso que Ele enviou o seu Espírito Santo, é por isso. O Espírito Santo é o amigo do esposo, e você conhece essa expressão na Bíblia, porque naquele tempo era uma coisa muito interessante. Eles se casavam, como aconteceu com Maria e José. Se casavam, eram casados, somente que não conviviam. Era a maneira do casamento. O casamento era feito em duas etapas. Havia o casamento mesmo. Já eram casados, só que não coabitavam, não estavam juntos na mesma casa. Veja bem, o noivo ia para preparar a casa, e a noiva ficava se preparando para o esposo, e preparando
o enxoval para levar. Foi realmente o que aconteceu com Jesus. E mais ainda, naquele tempo havia também uma coisa interessante. Muitas vezes, o rapaz acabava amando uma moça que era escrava. E ela, como escrava, não podia casar-se com o rapaz livre, porque ela estava debaixo do senhorio do seu senhor, de quem ela era escrava. Se o rapaz quisesse casar-se com ela, tinha que comprar. E claro, na hora que o dono sabia que uma das escravas dele estava sendo amada por um rapaz, ele subia o preço, porque sabendo que o rapaz, no seu amor, iria comprá-la, mesmo a um preço alto. Era frequente isso. E foi isso que aconteceu conosco. Nós estávamos escravos do pecado, escravos de Satanás. Jesus veio nas suas primeiras núpcias para nos tomar para si. E Ele foi obrigado a comprar-nos e comprou-nos ao preço do seu sangue. E somos dele. Comprou a cada um de nós. A noiva é composta justamente por este corpo, por esse organismo que somos nós. A igreja é um corpo, um grande corpo. A noiva não sou eu, não é somente você. A noiva somos nós em conjunto. O Senhor comprou a cada um de nós. O Senhor comprou a todos nós ao preço do seu sangue. Somos os escolhidos do Senhor, somos os amados do Senhor, os destinados a sermos a sua esposa. Quando Ele vier agora na sua segunda vinda. Foi isso que Jesus fez. Ele veio a primeira vez, desposou-nos, e para desposar-nos, comprou-nos ao preço do seu sangue, deixou-nos aqui para preparar-nos e cuidarmos do enxoval, aquilo que vamos levar para o esposo. E qual é esse enxoval? Esse enxoval são irmãos nossos que precisam ser conquistados também. Porque o Senhor sabia que outros viriam depois. Veja, Jesus esteve no meio de nós há quase 2000 anos atrás. Mas não eram somente aqueles daquele tempo que Ele queria neste corpo que é a sua igreja, não. Não foram apenas as primeiras comunidades que surgiram e que aceitaram Jesus, não. Havia muita gente, havia nós, havia eu e você ainda, que depois de muito tempo é que viriam a este mundo. E o Senhor já nos tinha em vista. Nós fazemos parte. Nós fazemos parte. A missão da noiva é justamente isto: preparar todo o enxoval, tudo aquilo que ela deve levar para o seu esposo. Esta é a tarefa dela. Enquanto que ele, esposo, foi na frente para preparar o lugar. Ele está justamente preparando para nós o lugar. E logo Ele virá para tomar-nos agora, como era costume na época, e levar-nos. Só que naquele tempo havia algo especial. Quando o esposo já estava para chegar, para tomar a sua noiva e levá-la consigo, ele mandava na frente o amigo do esposo. Quer dizer, um homem de confiança, um amigo de confiança, de grande confiança, para ir ver se a noiva estava pronta, preparada, e ajudá-la nos últimos preparativos, porque ele já estava vindo, tudo estava pronto para buscá-la. Então, para a noiva não ser surpreendida, para não ser pega de surpresa, vinha na frente o amigo do esposo. Gente, é isso que está acontecendo. O Espírito Santo está sendo agora o amigo do esposo, que veio na frente, que está operando agora no meio de nós, para preparar a nós, que somos a esposa, que somos a noiva, que o Senhor vem buscar. E daí justamente a preocupação do Espírito Santo conosco, a noiva distraída, que está preocupada com tantas coisas, sem se preocupar com o seu noivo que está chegando, sem se preocupar em estar preparada, sem se preocupar em estar pronta.
Eu pergunto para você, olhando primeiro para nós, depois olhando para os nossos, olhando para a sua cidade, onde está a igreja da sua cidade? Onde está a sua paróquia? Onde estão as famílias? Onde estão os nossos jovens? Eu pergunto a você, nós, igreja, estamos preparados para a chegada do noivo Jesus, que vai nos pegar e levar consigo? Estamos preparados? Não, infelizmente. Não, infelizmente. E foi por isso que o Senhor mandou na frente, na sua frente, o amigo do esposo. O Espírito Santo não é um amigo qualquer, não. Naquele tempo ele mandou João Batista, na sua primeira vinda. O próprio João Batista disse: eu sou como um amigo do esposo. Eu vim na frente para preparar este povo para o Senhor que vem. Se naquele tempo o Senhor escolheu João Batista, agora o Senhor enviou o seu Espírito Santo, o verdadeiro, o grande amigo do esposo, e Ele está operando justamente na igreja que somos nós, na igreja que são os nossos irmãos, na igreja que são as pessoas que estão lá na sua cidade, que são a sua família, que são os seus companheiros, que são os nossos jovens. Porque é necessário que nós estejamos prontos, preparados para o Senhor que já está vindo, já está às portas. O Senhor está fazendo tudo isso que Ele realiza agora nesses tempos por causa da sua igreja, da sua igreja. E é isso que está nesse versículo 8 de Miqueias: e tu, torre do rebanho, é a igreja, colina da filha de Sião, voltará a ti a tua soberania de outrora, e a realeza sobre a casa de Israel. Sim, pela graça de Deus, a igreja estará pronta. Acredite nisso. Nós não estamos falando isso com desânimo. Até eu perguntando: a igreja está pronta? A noiva está pronta, preparada? A resposta é não. Mas foi por isso que o Senhor mandou o Espírito Santo. E é claro, o Espírito Santo não vai fazer a obra pela metade, não. Ele vai fazer uma obra perfeita. Acreditemos nisso. E por isso, coloquemo-nos ao lado do Espírito Santo. Coloquemo-nos como coadjuvantes do Espírito Santo. É isso que Ele quer de nós. Para o que está faltando ainda para a preparação da noiva, primeiro nós e logo em seguida os nossos irmãos. É por isso que nós precisamos nos colocar inteiramente ao dispor, como nós cantávamos agora há pouco, completamente ao dispor do Senhor, ao dispor do Espírito Santo, para que Ele use de nós para fazer a obra de acabamento, de preparação dessa noiva. E gente, é por isso justamente que o Espírito Santo está nos cumulando com os carismas. Por isso, meu filho, por isso, minha filha, reaviva o carisma de Deus que está em ti. Não é à toa, não. Não é para uma obrinha qualquer, não. Não é para levantar um grupinho de oração. Não é para fazer uma obrinha sua. Não é para fazer um grupinho seu, não. É por causa da igreja, dessa grande e maravilhosa igreja. E quem não olha assim, não está entendendo a obra de Deus. Quem está fazendo obra sua, quem está até sectariamente fazendo um grupinho de privilegiados, de perfeitos, de santos, não entendeu a obra de Deus. Não entendeu, porque o Senhor está querendo justamente a preparação da sua igreja, prontinha, a sua igreja, para o Senhor vir, pegá-la e levá-la consigo. É por esta razão que nós só podemos deixar-nos usar pelo Senhor nos carismas do Espírito Santo. Porque para a preparação desta igreja que está aí, que somos nós também, são necessários
os carismas do Espírito, não é com qualquer coisinha, deixa eu falar, não é com blá blá blá, não é com historinha, não é com pequenas organizações humanas que nós fazemos que essa igreja vai ficar preparada, não. Somente pelos carismas do Espírito Santo. E tenhamos a certeza, o que está aqui, nesse trecho, o Senhor vai fazer. Releia comigo o versículo 8, todos. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti a tua soberania de outrora, e a realeza sobre a casa de Israel. E você pergunta, que igreja? É claro, a única igreja de Jesus. E qual é a igreja de Jesus? Aquela a respeito da qual Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16. Verdade ou não é? É esta igreja. Nós somos tolos às vezes, porque veja bem, a divisão protestante, ela veio acontecer depois de 1500. Gente, depois de 1500, ela veio acontecer. Portanto, até olhando a história, nós não chegamos ainda ao ano 2000. E Jesus também morreu pelo ano 30, 33 da era cristã. Portanto, se a igreja já estava nos 1500 anos, quando surgiu a divisão protestante, 3/4 da história a igreja já tinha vivido. Nós de lá para cá vivemos apenas 1/4, porque de 2000, 1/4 é 500, 2/4 é 1000, 3/4 é 1500. A igreja já tinha vivido 3/4 desta história, quando surgiu a divisão protestante. E de lá para cá, nós ainda não completamos os 500 anos. Vamos usar de lógica. Dá para dizer que o que surgiu da divisão protestante é a igreja verdadeira de Jesus, depois da igreja ter vivido 1500 anos. Os que surgiram com uma divisão dentro da própria igreja podem representar a igreja verdadeira de Jesus? Não, claro que não. Claro que não. E a grande prova é esta: uma vez que eles surgiram de uma divisão, eles são a divisão da igreja, eles continuam agora na divisão. E continuam se dividindo. O que eles fizeram foi se separar. Eles se desgarraram desse tronco que era a igreja. Claro, veja bem, um tronco de 1500 anos, gente. Pega uma árvore dessa idade. Não pode ser um tronco bonitinho. Não pode. Só pode ser um tronco carcomido. Mas o bonito é que esse tronco tem raízes, esse tronco está na terra e as raízes estão pegando a seiva. O tronco está todo feioso, todo machucado, das machucaduras do tempo, dos reveses que ele enfrentou, de sol, de chuva, de vento, de tempestades, de tudo. Mas permanece e a seiva corre. É um tronco feio, mas a seiva corre por dentro desse tronco, está produzindo galhos, está produzindo folhas, está produzindo frutos. Continua os galhos bonitos lá em cima, os galhos verdes, os galhos tenros que estão lá em cima, existem lá em cima, e desta forma, por causa do tronco carcomido, feioso que está lá embaixo. Você entendeu? Não vai ser um galinho que surgiu agora todo bonito, todo garboso, que vai dizer: eu sou a igreja verdadeira e eu não quero saber desse tronco feio, desse tronco carcomido, desse tronco cheio de feridas. Não, eu rompo com esse tronco. Não dá.
Tanto assim que a partir daí, como eles surgiram de uma divisão, eles continuam se dividindo, e hoje nós estamos diante do escândalo de haver mais de 1000 igrejas oficiais protestantes. Quando eu digo oficiais, é oficiais. Eu não falo das seitas que acontece até aí na sua cidade, onde o pastor se desentendeu do outro pastor, que tinha se desentendido com o pastor anterior, que tinha se desentendido do pastor anterior, e este que vem agora, que é o resultado da divisão do primeiro pastor com o segundo pastor, com o terceiro pastor, ele agora o quarto ou quinto pastor, se divide e faz uma outra igreja, que chama igreja tal de não sei que lá mais tal. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando de igrejas oficiais. Nós estamos diante do escândalo de mais de 1000 igrejas oficiais. Eu pergunto, essa igreja pode ser a verdadeira? Não pode. Deploravelmente são irmãos nossos. E porque irmãos a gente ama. São irmãos. São irmãos. Trazem muitos traços da família, claro que trazem. Nós não os desprezamos. Eles sim nos desprezam, eles sim nos atacam. Mas são irmãos, e sabemos que são irmãos. E os queremos como irmãos. Mas sabe, nós da Igreja Católica já fomos muito tolos, muito bobos. Nós demos muita colher de chá para eles, porque eram irmãos. A gente então deu muita colher de chá, muita liberdade, quase que considerando que eles são a igreja verdadeira. Não, gente, não, infelizmente, mas não. Ou melhor, felizmente, não. Eles não são a igreja verdadeira. Conservam vários traços, levaram várias coisas que são da igreja, claro que levaram. E tem a palavra, e tem a oração. Não tem tudo, porque são resultado de uma divisão. Eles têm muitas coisas próprias da igreja, daquela igreja que começou lá, quase 2000 anos atrás, quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Claro, essa igreja que já viveu quase 2000 anos, ela está cheia de falhas e de defeitos. É uma igreja feita de homens, de criaturas humanas, que carrega sobre si as falhas dessas criaturas humanas. Mas o mais lindo, essa igreja é divina, ela tem a seiva divina dentro dela, ela permaneceu até agora, e agora o Senhor está preparando essa sua igreja para vir buscá-la. Que interessante, o Senhor faz tudo diferente da gente. O Dunga contou ontem a história da Neia, porque a Neia naquele tempo era, hoje ainda é, mas naquele tempo a Neia era novinha, bonita, verdade ou não é, Dunga? Novinha, jovem, joinha, e é por isso que o Dunga estava de olho na Neia, e graças a Deus conquistou, Deus reservou a Neia para ele. E também cada um de vocês que casou era assim, você se casou quando era você muito jovem, essas pelancas que você tem agora, você não tinha, tá? Desculpa, é brincadeira só. Os que vão se casar escolhem uma jovem. Não, o Senhor está agora vindo buscar uma igreja, deixa eu falar, velha, madura, machucada, cheia de cicatrizes, as cicatrizes da fidelidade no sofrimento durante quase 2000 anos, as cicatrizes da fidelidade no sofrimento, na dor de quase 2000 anos. Deixa eu falar assim, gente, a gente pula no colo dessa mãe, sim, e beija a face dessa mãe velha, a gente
pula justamente nos braços desta velha. Deixa eu falar assim, mas é a velha minha mãe, envelhecida, mas que beleza no seu envelhecimento, que cicatrizes no rosto dela, que cicatrizes do corpo todo dela, mas ela sofreu tudo isso, ela ostenta hoje essas cicatrizes, e toda cicatriz é feia, mas que hoje é bonita, porque são as cicatrizes do sofrimento da fidelidade na dor, no sofrimento de quase 2000 anos. Nós amamos e nós beijamos essas cicatrizes da nossa igreja, gente. E tolo é aquele que justamente vendo cicatrizes na sua mãe, dá um pontapé nela e vai fundar uma igrejinha e vai viver uma coisa à parte. Esse é tolo, esse é filho desnaturado, esse é filho que não entendeu nada, esse é filho que não é filho, esse é filho da e não filho da igreja. Desculpe a expressão, esse é filho da e não filho da igreja. Só que essa igreja não pode deixar de amá-lo. A igreja não pode deixar de amá-lo. Ele procede como filho da, mas a igreja o ama. Porque ele faz parte desse corpo. É essa igreja que o Senhor está preparando. É desta igreja que o Senhor está dizendo aqui em Miqueias: e tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti a tua soberania de outrora e a realeza sobre a casa de Israel. Estou dizendo a vocês uma coisa profética e teológica e profética, porque justamente é esta igreja que o Senhor virá voltar, que o Senhor virá buscar, não é outra, é esta igreja que o Senhor virá buscar. Os nossos irmãos que se chamam nossos irmãos separados, terão que voltar depressinha. No tempo deles, Deus vai dar um tempo para eles. Veja, nem somos nós que vamos fazer isso. Não. Eles fazem muito proselitismo. Eles vivem atrás de católico. E hoje fazem uma obra totalmente desentendida, entrando pelos grupos de oração, entrando pela renovação carismática, onde estão os laguinhos cheios de peixe gordo, de peixe que já está crescido, para pegar nesse laguinho, e infelizmente pega muito carismático bobo, muito peixe bobo que está por aí. Mas eles não estão entendendo a obra de Deus. Eles fazem sim um trabalho de rapto de ovelhas, eles têm as ovelhas gordinhas, preparadas, e vêm justamente nas muralhas do aprisco, olham para dentro do aprisco, e vem lá ovelhas gordas, ovelhas fortes, e vão justamente em cima das ovelhas fortes. Mas isso se chama rapto de ovelha, e você conhece muito bem. Eu só não vou pegar com você agora, vou pegar sim, vou pegar com você João 10, pega comigo João 10, porque não é palavra minha, é palavra de Jesus. É logo no comecinho de João 10, que fala do bom pastor, como Miqueias está falando da torre do rebanho. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe sobre outra parte, aquele que sobe em cima do muro do aprisco das ovelhas feito de pedra. Eu vou repetir a frase, está aí no seu evangelho, João 10, em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe sobre outra parte, é ladrão e salteador. Você entendeu? Está aqui ou não está aqui a descrição? É ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. É duro ter que dizer, mas eles têm procedido como os salteadores. Olha lá o versículo 7. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Não apenas eu sou o pastor, eu sou também a porta das ovelhas. É por mim que elas entram. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo, também entrará como sairá. Vou reler de novo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu não vim para que as ovelhas, aliás, eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. O ladrão vem para furtar, matar e destruir. Infelizmente, eles estão fazendo obra de ladrão. E nós não podemos negar, não podemos negar. Somos tolos se nós não olhamos com olhos abertos para a realidade. Nisso eu não estou atacando, estou abrindo os nossos olhos. Para voltar a dizer, vai ser uma coisa histórica. Vai ser uma coisa histórica. Os que são realmente de Jesus, no meio evangélico e no meio protestante, na hora do Senhor, nem será obra nossa, estou repetindo, virão correndo e terão que vir correndo para a única e verdadeira igreja de Jesus. Por que eu falei tudo isso? Porque eles sim estão fazendo uma obra de proselitismo, querendo pegar os católicos e levá-los para o protestantismo, como se a igreja verdadeira estivesse com eles. E aliás eles nos desclassificam mesmo, dizendo que nós não somos salvos, que nós não temos como nos salvar, que somos idólatras e mil coisas, e que é um grande favor que eles estão fazendo de nos salvar da igreja, de nos salvar da igreja. Enquanto que nós sabemos que não é nada disso. Nós não precisamos fazer de maneira nenhuma a obra de rapto que eles estão fazendo, nem temos que fazer proselitismo atrás deles, não temos. Nós temos que cuidar das ovelhas que estão na igreja católica, temos. Esse é o nosso trabalho, levar o derramamento do Espírito Santo aos nossos irmãos dentro da igreja católica. E é um trabalho imenso a ser feito aí. Veja, Jesus também disse que Ele não veio para os outros, Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto assim que quando chegou aquela mulher Ciro-fenícia, pedindo que Ele fosse para salvar a sua filha, Ele disse, mas eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E disse para ela, não é justo dar o pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos. Você conhece aquele lindo diálogo? E daí a mulher que disse, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fica encantado. Não foi lá, mas curou a filha dela. O próprio Jesus disse, Ele veio unicamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, nós existimos como renovação carismática católica para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para salvar as ovelhas perdidas, porque nós temos muita ovelha perdida dentro da igreja católica. E não temos vergonha de dizer isso. Há muito trabalho por se fazer. E é aí que nós temos que nos empenhar. Não precisamos nos preocupar com os protestantes. Só que não devemos ser tolos de nós, que o Senhor até já constituiu sobre os nossos irmãos, nós facilmente, por veleidades, por enganos que eles estão nos fazendo, colocando isca e isca gostosa, vamos atrás deles, porque eles não estão entendendo a obra de Deus, não estão entendendo. E por isso, quando chegar a hora do Senhor, os verdadeiros evangélicos, os que são de Jesus estão, coitados, perdidos na tentação do protestantismo, perdidos nessa divisão protestante, nesse escândalo dessa igreja, parte da igreja, claro que são parte da igreja, que está se esboroando em milhares de igrejas já. Eles terão que voltar correndo para a única igreja verdadeira, una, santa, católica e apostólica, una. A igreja de Jesus só pode ser una.
Católica porque atinge os povos de todas as raças, de todas as nações. Católica porque é aberta até mesmo para os filhos desnaturados que deixaram essa igreja e têm cravado a igreja de tantas chagas, que são os protestantes. Ela está aberta também para eles. Por isso ela é católica. Ela é apostólica porque ela nasceu dos apóstolos e não pode deixar de ser apostólica. Nasceu de Pedro, dos apóstolos, e claro, é assim em qualquer coisa desse mundo. A igreja está nesse mundo. Quando Pedro morreu, era preciso escolher um. Assim, quando Judas se suicidou, os próprios apóstolos convieram orando que era preciso escolher um que tomasse o lugar de Judas. Igualmente, com a morte de Pedro, era preciso que alguém tomasse o lugar dele, e a igreja orando viu que quem devia ocupar o lugar de Pedro era Lino. E assim começaram um depois do outro. Gente, há uma história. É que nós católicos às vezes somos, desculpe, analfabetos de pai e mãe, e não conhecemos a história da nossa família. Há uma sucessão perfeita que vem de papa para papa, de papa para papa. E o mais importante é o seguinte: os bispos não aparecem assim porque eles se impõem como bispos. Não, assim como era Pedro quem escolhia. Ainda hoje é assim, e foi sempre assim na igreja. Era o elo de união que era Pedro, na pessoa do Papa, que escolhia os demais bispos para colocá-los à frente da igreja. Em cada igreja local se colocava justamente um bispo, que fazia parte do que se chamou Colégio dos Apóstolos, isto é, o conjunto dos apóstolos. Coisa linda, gente. A igreja era regida por um colegiado, isso é, uma obra conjunta. Vocês estão vendo o escândalo que acontece hoje no meio protestante? Qualquer cara por aí surge, apareceu lá na avenida suburbana no Rio de Janeiro, e se diz bispo fulano de tal. E depois tem mais o bispo fulano, e mais o bispo cicrano, e mais o bispo cicrano, que apareceram por aí. É totalmente diferente a obra de Deus, totalmente diferente a obra que o Senhor fez na igreja. Totalmente diferente. E esta é a igreja apostólica. Nós estamos na igreja apostólica, que veio por sucessão dos apóstolos, e que hoje ainda, aqueles que são os continuadores dos apóstolos, são escolhidos por aquele que o Senhor colocou como pedra fundamental desta igreja. Desculpe, não é um boboca qualquer que se põe como bispo aí, e dizendo: eu sou bispo fulano de tal. Vai imperar lá na avenida suburbana do Rio de Janeiro. Lá sim você pode fazer qualquer batuque que você quiser, mas não venha dizer que você é bispo de uma igreja. Não tem por onde. Não tem por onde. E bobos somos nós que estamos nos bandeando, desculpe, para essas igrejolas. Carismático bobo que não entendeu nada da obra de Deus. E vocês, por favor, falem assim dos grupos de oração de vocês. Sejam cachorros que ladram, e não cachorro mudo. Porque interessante, não sei se você sabe disso, que todo pastor tinha consigo um cachorro. Não havia pastor sem cachorro. E o cachorro era foi sempre o grande auxiliar do pastor. Porque o pastor não podia atingir toda a ovelha, ele não conseguia correr atrás de toda ovelha que se tresmalhava, então tinha o cachorro. E interessante, o pastor ia sempre na frente. Da hoje você vê, o pastor não vai atrás, que nem conduzindo o gado, o pastor vai na frente. Ele que conduz as ovelhas. E havia a ovelha lá atrás, saindo do caminho. Como é que o pastor ia ver? O cachorro era o grande auxiliar. De quando em quando aparecia bicho para atacar as ovelhas, era o cachorro que latia. Muitas vezes o pastor ia na frente e as ovelhas vinham atrás. Aparecia ladrão que estava escondido atrás da moita, atrás da pedra. Na hora que o pastor passava e as ovelhas passavam, ela vinha a ele para pegar, mas o cachorro dava o alerta, e era sempre o latido do cachorro que salvava as ovelhas. Por favor, coordenadores, seja um cachorro que late.
Desculpe, é um nome bem afetivo. Sejam cachorrinhas, mas que latem. Late mesmo. E toda hora que aparecer um ladrão de ovelha no seu grupo, sai gritando, sai ganindo, enquanto ele não saia do pé das suas ovelhas. Tem muito coordenador bobo que deixa pegar as ovelhas e fica até aplaudindo com as mãozinhas de cachorro inofensivo. Não, gente, não, gente. Há muito coordenador que se faz até aliado de ladrão de ovelha, que tem os mesmos trejeitos de ladrão de ovelha, que comunga com ladrão de ovelha, que tem a mentalidade de ladrão de ovelha, e que até parabeniza e bate palma como você está batendo palma agora, quando eles levam ovelhas do seu rebanho para o Senhor. Nós não podemos mais fazer isso, porque o Senhor nos escolheu como sentinelas da casa de Israel. A renovação carismática retórica existe para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gasta a sua vida salvando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não precisa ficar olhando as ovelhas dos vizinhos, as ovelhas gordas que eles roubaram, então parece um rebanho muito bonito. É aqui, é nesse rebanho, onde há muita ovelha machucada, ferida, perdida, que você tem que trabalhar. E tenha certeza, o Supremo Pastor vai lhe dar o prêmio. Quando vier o Supremo Pastor, como diz São Pedro, ele nos dará o devido prêmio. Você está desconfiando que não tem isso aqui na Bíblia? Tem. Já entendi tudo, já li o seu pensamento. Pega comigo a carta de São Pedro, para ver se tem ou não tem. Estamos chegando já. Encontrou a primeira carta de São Pedro? Então, onde ele está falando a respeito dos pastores. Se você já encontrou na minha frente, me fala onde é que está. Esse trecho está aqui no capítulo 5. O capítulo 5 inteirinho, Pedro vem falando a respeito dos pastores. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Pedro era um ancião por excelência, e falava aos outros anciãos. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que há de se manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Eu repito, velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente. Não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação. Não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas. Veja bem. Não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E leia agora comigo, você que estava descrendo dessa passagem. Leia. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Lê de novo. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Gente, o pastor está chegando. O Supremo Pastor está chegando. Gasta a sua vida para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da Igreja Católica. Gasta a sua vida aí. E logo, logo virá o Supremo Pastor. Logo, logo. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Você não precisa ter glória nenhuma em nenhuma igrejinha protestante daí, da esquina. Está entendendo? Você não precisa receber aplauso de igreja protestante nenhuma. Desculpe falar rasgado. Você não precisa ter o saco puxado por nenhuma comunidade protestante aí que quer puxar o seu saco e dizer que você é bom, que você prega bem, que você tem dons, que vai te aplaudir. Não, permanece onde o Senhor te colocou. Pastor aqui,
para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Permanece aqui. O Senhor não puxa o saco de ninguém. O Senhor vai dar a coroa imperecível de glória àqueles que foram fiéis. Os ladrões de ovelha, desculpe, é que fica puxando o saco daqueles que são traidores do rebanho de Jesus. Falei rasgado e falei certo, e não volto atrás. E temos que entender, eu nem sei por que eu entrei nisso tudo, eu não sei por que toda essa veemência dentro de mim. Eu só sabia que o Senhor queria pegar de novo esse versículo que faltou. Eu sabia que esse versículo falava a respeito da igreja, não sabia mais nada. Mas glória ao Senhor. Se Ele está falando é porque tem aí chaga para ser curada. E faz isso, Senhor, mais do que palavras ditas, faz a obra, Senhor, porque é preciso salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é para isso que temos que dar a vida, dar o sangue, gastar-nos. E quando vieres, Senhor, o Supremo Pastor, nós receberemos a coroa imperecível de glória. É isso que nós auguramos, Senhor. Nós não auguramos aplausozinhos de homens que estão por aí. Não, Senhor. Nós auguramos unicamente a coroa imperecível de glória que o Senhor nos dará quando o Senhor vier na sua glória. Supremo Pastor. E é isso que nós queremos, Jesus. É isso que nós queremos, Jesus. Não queremos outra coisa, não queremos outra glória. Queremos esta e unicamente, mas dessa nós não abrimos a mão. Não abrimos mão, não. Permanecemos contigo, Senhor, dando a vida pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você sente que isso é verdade para você, diga comigo, mas só diga se você tem convicção. Eu digo, você vai ver o que eu disse, você repete, se você julga que você tem convicção disso. Prepara o coração. Eu estou contigo, Senhor, para dar a minha vida, gastar toda a minha vida na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta é a missão que eu assumo. E esta glória que eu almejo. Receber de ti, Supremo Pastor, a coroa imperecível de glória. Porque eu permaneci na Igreja Católica, gastando a minha vida para salvar as ovelhas perdidas da casa do novo Israel, que é a tua igreja, Senhor, que se prepara agora para te receber como noiva que recebe o seu esposo. Amém. Louvado seja Deus. Você não calcula a dimensão do que nós fizemos, você não calcula a dimensão do que o Senhor fez em nós nesse momento. Gente, eu não sei porquê. Não há lógica assim na minha cabeça, não é fruto de raciocínio. Mas eu vejo que o que o Senhor está fazendo conosco agora, nesse momento, nesta palestra, é a condição necessária para que aconteça aquilo que o Dunga falou no intervalo, isso é, entre a primeira palestra, na oração que nós tivemos logo depois da primeira palestra dessa manhã. O Senhor está inaugurando tempos novos nessas terras do Paraná. Está. Mas para que isso aconteça, o Senhor precisava disso que nós estamos fazendo aqui. O Senhor precisava limpar essa área, o Senhor precisava retirar esses empecilhos que estavam na frente, para que Ele pudesse inaugurar tempos novos nestas terras do Paraná. E o Senhor não falou apenas não, eu tenho a certeza, o Senhor fez. O Senhor fez, e porque o Senhor fez, abre-se realmente uma estrada longa, custosa, penosa, pedregosa, mas uma estrada aberta pelo próprio Senhor, para que a missão dEle, para que a obra dEle se realize nessas terras do Paraná. O Senhor abriu nesse deserto uma estrada. É a estrada que o Senhor abriu para nós, é por ela que nós precisamos caminhar. Até eu digo a você,
sem receio, retoma todo esse congresso. Porque pelo final, claro, vamos ter ainda toda uma tarde, a missa de encerramento e tudo mais. Mas, pelo ponto em que o Senhor chegou conosco, você vai começar a entender o que houve no começo. Então retoma depois cada uma das palestras, desde a primeira, e vem vindo, para você começar a reentender tudo numa nova perspectiva. O Senhor realmente está fazendo toda uma revolução. Eu não sou culpado, não é por minha causa, não. Eu fui apenas escolhido instrumentinho, eu preciso de algum instrumento, estou eu aqui, porque o Senhor queria fazer essa obra, e bendito seja Ele. Retoma, e digo mais, com as pessoas da sua comunidade, retoma a equipe, retoma a liderança do seu lugar, da sua cidade, e revê com eles, faz até mesmo um retiro com eles, faz até um mini congresso com eles, e dá para fazer, ainda mais se for fita de vídeo, melhor, até mesmo se tiver um telão, melhor ainda. Eu vou ficar lá em grandes proporções, né? E quando chegar nessa hora, o pessoal vai ver, é isso mesmo, né? O pessoal vai me ver assim em close, dá um bom close para mim aqui, isto, né? O pessoal vai me ver grandão no telão, mas não é para me ver, não, é porque realmente o Senhor quer fazer uma obra lá com os seus, porque essa estrada que Ele abriu não é apenas uma estrada aberta para você, é uma estrada aberta para a renovação, poder entrar e agir nesta igreja que é de Deus, nessa torre do rebanho que o Senhor está querendo agora, preparadinha para a vinda dEle. Gente, não é uma coisa qualquer, não é uma coisa qualquer. Ele quer uma igreja preparadinha, pronta para a vinda dEle. Ou estaremos preparados ou não estaremos preparados, ou os nossos irmãos estarão preparados ou não estarão preparados. Então é uma questão de vida ou de morte, e nós não podemos brincar em serviço, não podemos brincar em serviço. E é preciso entender a obra de Deus, e quem nos faz entender a obra de Deus é o Espírito Santo. Quem nos faz entender a obra de Deus é o Espírito Santo. Então, reunindo tudo, qual é a igreja que o Senhor virá buscar? Qual é essa igreja da qual Ele diz: e tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a tua soberania de outrora e a realeza sobre a casa de Israel. Qual é essa igreja? É aquela igreja que há 2000 anos atrás Jesus plantou as raízes. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo, Pedro, que desligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a igreja, gente. E por isso que eu digo a você, os verdadeiros evangélicos que estão no meio protestante deverão voltar, correndo. E na hora do Senhor, Ele mesmo vai derrubar o muro da vergonha que eles levantaram. Eles levantaram o muro da vergonha. Eu digo a você, assim como o muro de Berlim, que era o muro da vergonha, ruiu, e não foi por obra de ninguém. Os próprios políticos do mundo inteiro ficaram espantados quando ruiu o muro de Berlim. Tenha certeza, assim como foi através de Nossa Senhora, foi quando o Papa consagrou oficialmente, mundialmente, o mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que isso aconteceu, como ela pediu em Fátima. Será também Nossa Senhora, será Nossa Senhora que vai derrubar o muro da vergonha, não para envergonhar os seus filhos que levantaram esse muro, mas para salvar esses filhos que fizeram o muro e ficaram do lado de lá do muro. Sim, para salvar esses filhos, para que sem muro eles venham, para que de portas escancaradas eles voltem livremente, e nós deveremos estar preparados para receber todos esses irmãos. Vai ser um trabalhão, gente, vai ser um trabalhão. Então tem muito trabalho aqui dentro da igreja católica,
Não precisa buscar servicinho fora, não precisa. Tem muito serviço aqui. Quando os nossos irmãos vierem, você já estará aqui. Não precisa voltar correndo, não. E coitado de você se não conseguir voltar e ficar pisoteado no caminho, quando os verdadeiros voltarão correndo. Não vai para o outro lado do muro, não. Fica aqui mesmo. E traz depressa os seus irmãos de volta, porque mais cedo ou mais tarde eles terão que voltar, porque a única igreja que o Senhor vai tomar e levar consigo na glória, a única igreja que vai ser arrebatada, como os próprios protestantes dizem, não é outra igreja do que a única igreja que tem raízes plantadas pelo Senhor, a única igreja de tronco carcomido, com quase 2000 anos, sim, com galhos muito tenros, muito novos, mas essa única igreja Ele vai poder tomar e levar consigo, arrebatando-a para Ele. Não há outra igreja, não há outra igreja, não há outra igreja, e unicamente aqueles que estiverem nesta igreja, os que forem ramos desta única oliveira, é que serão arrebatados e levados com o esposo que já está às portas. Louvado seja, Senhor. Vai ficando em pé no seu entusiasmo e vai batendo palmas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.